nome é Ilana Pogrebinski e fiquei muito feliz de receber o convite do Redes da Maré e da Biblioteca Lima Barreto para participar do projeto Maré de Ler 2020. Aliás, falando em maré, vocês estão escutando um som? É sinal de que a gente chegou na África, perto da casa de uma moça chamada Mazanendaba. Mazanendaba morava numa vila cheia de casinhas coloridas, com seu marido e com seus filhos. O marido era pescador e ele pegava pequenos pedaços de madeira que o mar trazia e fazia pequenas esculturas de bichos, como esculturas de onças, de zebras, de macacos e até de girafas. Olha, eles viviam com pouco dinheiro, mas com muita alegria e amor. Mas teve um dia que Mazanendaba começou a perceber que o mar parecia que não estava tão azul, que o sol já não brilhava tanto e que as casinhas coloridas parecia que tinham perdido as cores. E olha, os dias passavam e parecia que tudo piorava, que as flores já não tinham mais tanto perfume, que os alimentos já não tinham o mesmo tempero, o mesmo sabor, que os tambores não tocavam tão forte e que o mar já não fazia aquele som gostoso para dormir. Então Mazanendaba saiu à procura do que estava acontecendo, começou a conversar com os vizinhos, e conversa daqui, conversa dali. Ela descobriu a razão para aquilo tudo. É porque nenhuma mãe, inclusive ela, nem nenhum tio, tia, avô, avó, contavam mais histórias naquela vila. Ninguém mais sentava à volta de uma fogueira, debaixo de uma árvore, e nem ouviam os mais velhos. E o que é pior, estavam se esquecendo de como se contavam as histórias. Então Mazanendaba foi procurar a anciã, a vovó mais velha da aldeia, chamada Vovó Gogolelê. E Vovó Gogolelê, ao ouvir Mazanendaba, disse para ela: as nossas histórias fugiram, minha filha. Fugiram para um lugar sem lua. Fugiram para um lugar sem lua. Mazanendaba então foi à procura das histórias, porque ela não podia ver a sua vila, o seu povo morrer de tristeza. Então ela saiu da sua casa, depois de se despedir do seu marido, seus filhos, e foi até uma floresta que ficava atrás de uma montanha, ficava próxima ali à casa dela. E logo que ela chegou na floresta, ela começou a escutar os sons dos bichos da noite. E começou a caminhar, e logo encontrou uma lebre e falou para ela: Dona Lebre, você viu um grupo de histórias passando por aqui? E a lebre disse: um grupo de histórias? Que tipo de histórias? E ela falou: de todos os tipos, sabe? Grandes, pequenas, inventadas, de verdade, novas, antigas. E a lebre falou: não vi não. Mas se a senhora quiser, eu posso contar uma história que eu sempre conto para os meus filhotes? E ela falou: eu quero sim, quero ver sim. Então Dona Lebre se arrumou toda e falou: Era uma vez, eu me esqueci, eu me esqueci da história. E a Mazanendaba falou: você também. Então até os bichos se esqueceram das histórias. Olha, Dona Lebre, eu vou encontrá-las. E a senhora vai ter história para contar para os seus filhotes, tá bem? E ela falou: muito obrigada, muito obrigada. E ela foi caminhando tão rápido que não percebeu que pisou de repente no rabo de uma cobra. E a cobra falou: quem ousa me perturbar no meio da noite? E ela disse: perdão, dona cobra, não era a minha intenção.
E a cobra falou, quem é você? O que você está querendo por aqui? E ela falou, "Ai, sabe o que é? É que as histórias fugiram lá da minha vila, eu não sei onde é que elas estão." E a cobra falou, histórias? As histórias estão mais perto da sua vila do que você imagina. E saiu misteriosamente. E Mazarindaba ficou pensando, ai, será que a cobra tem razão? Que as histórias estão mais perto da minha vila do que eu imagino? Então ela continuou caminhando e de repente ela encontrou com um macaco, ou melhor, um babuíno, que é um tipo de macaco bem esperto lá das florestas da África. E foi logo falando para ele, seu babuíno, que bom te encontrar. Eu queria saber se o senhor sabe das histórias que fugiram lá da minha vila, o senhor viu por aí? E o babuíno falou, histórias? A senhora não tem uma coisa mais importante para fazer não do que ficar procurando histórias? Por acaso a senhora sabe se os seus filhos estão com sede? Estão com fome? Estão precisando de um agasalho ou algo assim? Histórias. Que importância que tem histórias. E ela ficou atônita, falou, seu babuíno, olha, as histórias trazem encantamento para as nossas vidas, sabor, cor, brilho, alegria. Como o senhor pode falar assim das histórias? E ele disse, a senhora me perdoa, viu? A senhora tem razão, é porque tem tanto tempo que eu não conto, nem escuto uma história, eu acho que eu me esqueci de todas elas. Mas a Mazarindaba falou, não se preocupa não, seu babuíno, eu vou encontrar as histórias. Tá bem assim? E o babuíno, foi embora. E ela continuou caminhando, caminhando, e o sol começou a raiar. E ela então escutou um som assim, bum, 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 bum. Era um bicho grande. Vocês sabem o que era? Era um elefante. Ou melhor, uma elefanta. E a elefanta falou, mulher, fiquei sabendo da sua procura pelas histórias e eu vou lhe ajudar. Ah, é? Você sabe das histórias que fugiram da minha vila? E a elefanta falou, não, eu não sei, mas eu sei quem pode ajudá-la. A águia vê lá do alto, de muito longe, e consegue ver tudo. E pergunte para ela. E ela agradeceu muito a elefanta, e então ela lembrou que tinha uma águia pescadora que sempre aparecia lá perto da vila dela, ali na beira do mar. Será que a cobra estava certa? Que as histórias estavam mais perto da vila do que ela imaginava? Então, ela resolveu voltar, sair da floresta, voltar lá para sua vila, falou com seu marido, com seus filhos e disse para eles que ela ia encontrar com a águia. E foi até a beira do mar. E assim que ela chegou na beira do mar, ela logo escutou aquele som dela chegando. E ela disse, Dona Águia, eu preciso muito da sua ajuda, eu preciso encontrar as histórias que fugiram aqui da vila. E ela disse, você vai encontrá-las no reino do fundo do mar. Lá você vai encontrar um rei e uma rainha encantados que moram junto com os espíritos que já partiram da sua terra. E para chegar até lá, você vai com um golfinho. Eu vou chamá-lo. E ele vai chamá-la com um assovio bem fininho. Esse é o sinal de que ele está no mar esperando. Vá até ele, que ele vai te levar até o reino do fundo do mar. E lá você vai encontrar o que procura. E a águia foi embora. E Mazarindaba então voltou para sua casa e esperou o golfinho por dias e noites, dias e noites. E Mazarindaba cozinhava olhando para o mar, brincava com seus filhos olhando para o mar, fazia tudo olhando para o mar e com os ouvidos bem atentos para o assovio do golfinho e nada.
Teve um dia que ela rezou para os antepassados e para os deuses e deusas da natureza para que enviassem logo o golfinho, para que a sua vila não morresse de tristeza. Então, numa noite de lua cheia, ela escutou assim: era o golfinho, só podia ser. Então ela correu até a beira do mar e viu que realmente era o golfinho. E mergulhou nas águas e foi nadando até ele. E o golfinho já sabia de tudo, pediu que ela montasse nas costas dele. E ele então deu um salto, ela ainda olhou para a lua pela última vez e ele mergulhou. E foi descendo, descendo, descendo até um lugar onde os raios de lua não alcançavam mais. E enfim chegaram até o reino do fundo do mar. E lá estavam o rei e a rainha, encantados, junto a uma luz lilás que permeava todo o espaço. Então disseram a Mazanendaba: estávamos te esperando. E o rei então disse: muitas histórias vivem aqui conosco, junto aos espíritos que partiram da sua terra quando morreram. Para que as histórias voltem à sua vila, é preciso que vocês sempre contem e as recontem, para que a chama dos antepassados se mantenha acesa. E a rainha complementou dizendo assim: e é dessa forma que o encantamento volta a brilhar nas nossas vidas, assim como as cores e os sabores e a alegria. E o rei então fez um pedido a Mazanendaba: como nós não podemos sair daqui para conhecer sua vila e gostaríamos muito de saber para onde que as histórias irão, você poderia nos trazer uma imagem da sua família, do lugar onde você mora, para que a gente conheça? E Mazanendaba falou: mas é claro, agora mesmo. Então ela subiu novamente com um golfinho e voltou para sua casa. E lá ela contou para o seu marido, contou para os seus filhos, contou para a vizinhança toda o que tinha acontecido. E o marido deu uma ideia, como ele era escultor, que ele podia esculpir um quadro com o local onde eles moravam, com alguns bichos, com as pessoas. Nossa, mas a Mazanendaba adorou a ideia. E foi isso que ele fez. E quando ficou pronto, ela foi até a beira do mar e ficou esperando o golfinho aparecer. E ele apareceu. E novamente, ela montou nas suas costas, ele desceu até o reino do fundo do mar. E Mazanendaba entregou o quadro para o rei e para a rainha. E ela começou a contar as histórias da sua vila, das pessoas, dos animais, de muitas coisas que tinham acontecido. E de repente, os espíritos que tinham partido lá da vila dela quando morreram começaram a se aproximar e a complementar algumas histórias que Mazanendaba não sabia e a contar outras novas. Nossa, Mazanendaba ficou encantada. E depois, ela já bem emocionada, o rei e a rainha também, todo mundo emocionado. O rei falou assim: queríamos lhe dar um presente. E a rainha então trouxe uma concha para Mazanendaba e falou para ela: essa concha é mágica, você vai colocar ela no seu ouvido para escutar o som do mar. Deixe que o som entre dentro do seu coração. As histórias virão como ondas
se transformarão em palavras e ganharão o mundo. Mas a Anindaba ficou tão feliz com o presente, agradeceu profundamente. Então, ela se despediu do rei, da rainha e voltou com o golfinho até a sua vila. Nossa, quando ela chegou, mas a vila inteira em peso estava à beira do mar, assim como seu marido, filhos, todo mundo eufórico. Começaram a cantar, começaram a dançar. E mas a Anindaba então arrumou uma grande roda e começou a contar as histórias que ela tinha escutado lá. E contou uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E de repente, quando ela achava que não lembrava mais de histórias, ela pegava aquela concha, colocava no ouvido e o som do mar começava a vir lá do seu coração. As histórias se transformavam em ondas e ela começava a contar para todo mundo. Nossa, uma alegria que só. Aí teve uma hora que a Anindaba falou assim, ai, agora já tá na hora de dormir, né, gente? Aí todo mundo, ah não, conta mais uma, conta mais uma. E mas a Anindaba contava mais uma, e assim foi até o dia amanhecer. Eu sei que depois disso que aconteceu, outras rodas começaram a se formar lá naquela vila. Depois, em outras cidades, e depois em outros continentes. E todos os bichos das montanhas, das florestas, das savanas, dos desertos lembraram de suas histórias. E dizem que as histórias chegaram até nós porque um dia Mas a Anindaba teve coragem de ir buscá-las. E agora a gente tem que ter coragem de continuar contando e recontando para que a chama dos nossos antepassados se mantenha acesa e que a nossa humanidade possa estar sempre vibrando em alegria e amor. Hoje eu contei uma história tradicional africana que eu encontrei nesse livro aqui, ó. Lendas Africanas. E a força dos tambores cruzou o mar, de Denise Carreira, com ilustrações de Rubem Filho, e a editora é a Salesiana. Eu desejo histórias lindas para todo mundo da Maré e muita luz e paz sempre.